Olá, pessoal dos oitavos anos da Escola João Salto. Eu sou a professora Sandra, de português, e estarei orientando vocês, né, tanto o pessoal da manhã, que são os meus alunos, como o pessoal da tarde, que são os alunos da professora Sueli. Hoje nós vamos começar a apostila do universitário, que é essa apostila aqui. Aí nós vamos para a página de português, que é a página 3, tá? Nós temos a outra apostila que vocês também receberam, que é uma azul, com capa azul, que se chama Tempo de Recordar. E depois nós vamos entrar com ela, né? Vocês vão entrando nas aulas no YouTube e vão assistindo também, tá bom? Mas hoje nós vamos trabalhar a apostila universitário, vamos para a página 3. Hoje nós vamos conversar sobre a importância das palavras. As palavras, elas são importantes no nosso ato da comunicação, porque elas expressam os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? Tudo aquilo que a gente pretende transmitir para outra pessoa. Aquecendo. Tema 1, baú de palavras. A palavra enigmática. Enigmática significa misteriosa. Sempre para eu entender um texto ou entender o que o outro quer me dizer, eu tenho que ter o conhecimento do significado da palavra. Você já parou para pensar que importância tem a palavra na vida e no nosso dia a dia? Qual a força que a palavra tem? Como ela é usada para ensinar, construir, destruir, enganar, mascarar, separar, reunir? As palavras têm dono, são livres, são domáveis, são fáceis ou difíceis. As palavras condenam ou absolvem? Sim, as palavras elas têm poder. Através da palavra eu posso subir a autoestima de uma pessoa, né? Incentivando, motivando, ou eu posso também ferir uma pessoa, baixar a autoestima dela. Observe que aqui do lado, na sua apostila, nós temos a esfinge. Esfinge é uma estátua. Esfinge de Naxos, Delfos, Grécia, 560, né, anos antes de Cristo. Está no Museu Arqueológico Delfos, na Grécia. Leia o texto a seguir para descobrir o enigma, para descobrir o mistério. O título do texto é O Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos. Então, Delfos, oráculo, se refere à antiguidade clássica, onde lá, naquela época, eles acreditavam em deuses da mitologia. Deus do vento, deusa do amor, deusa da beleza, Deus do vinho, tá? O Deus da chuva. Então, eles acreditavam em vários deuses. E os deuses eram humanizados, tinham figuras humanas. A esfinge era um monstro mitológico, com cabeça de mulher, corpo de leão e asas de águia. Exatamente a nossa estátua aqui do lado. Essa tradição originou-se no Egito e passou para a Grécia. Sua principal estátua ficava no templo de Apolo, no chamado Oráculo de Delfos. Esfinge é uma palavra do egípcio arcaico, antigo, que significa apertar a garganta até sufocar, ou mesmo asfixiar. Já oráculo é uma palavra em parte grega e em parte latina, que significa profeta, adivinho. Delfos era um local sagrado onde Apolo,
o deus da luz e das profecias, era consultado por meio da sua grande sacerdotisa chamada de Pitya ou Pitonisa, nome que quer dizer aquela que vence a escuridão. A esfinge era famosa por seus enigmas, mistérios, mas todos tinham uma mesma finalidade: decifra-me ou te devoro. Ou seja, aquele que não os decifrasse era por ela devorado. Um desses enigmas, muito conhecido, era mais ou menos assim: que é o que é? De manhã anda de 4, ao meio-dia sobre 2 pernas e pela tarde com 3 pernas. Muito bem, vamos para a página 4 da nossa apostila. Leia de novo depois, devagarzinho, o que é o que é. Aí a perguntinha número 1 sobre esse textinho é: qual é a palavra que decifra esse enigma, esse mistério? Pense no ser humano, na sua infância, na sua maturidade e na sua velhice, tá? Pensa nisso. 2. O que acontecia com aqueles que não conseguiam decifrar o enigma da esfinge? 3. Nesse contexto, nessa situação, nessa história, qual era a importância da descoberta dessa palavra? Todas as respostas para as perguntas você vai encontrar no texto, tá? Então, por isso que quando a gente vai interpretar um texto, é necessário que a gente leia esse texto mais de uma vez. Apenas a número 1, ela é mais reflexiva, você vai ter que pensar mais, tá certo? Aí, nós vamos para a parte pensando nisso. 1. Leia a frase a seguir e as palavras presentes na ilustração. Adolescência é um tempo de lançar-se ao novo e descobrir-se. Olha aqui essas frases, as palavrinhas do lado: expectativas, cultura, sonhos, drogas, lazer, educação, sexualidade, família, trabalho, pobreza, violência. As palavras da ilustração têm relação com você? Por quê? Expectativas é uma palavra que tem relação com você? Cultura é uma palavra que tem a ver com você? Se tiver, você escreve aqui. É pessoal. B. Em sua opinião, os assuntos a que elas se referem, essas palavras da ilustração, são importantes para se conhecer os adolescentes brasileiros? Expectativa, cultura, trabalho, sexualidade, droga, educação, família, violência, são palavras importantes para conhecer o jovem brasileiro? C. Quais desses assuntos você gostaria de discutir melhor? Então, no pensando nisso, nós temos a pergunta 1, um A, um B e um C. Todas elas são respostas pessoais. Hora da leitura. Texto 1, verbete. Verbete é uma explicação, tá? Explicação do que significa a palavra. Antes de ler o texto. 1. Leia o trecho em destaque no início do texto e responda: que espécie de texto você acha que vai ler? Então, eu vou lá no meu texto, na página 5, o texto se chama A Palavra, e eu vou ler aquilo que está me pedindo, o trecho destacado. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição.
Li. Que tipo de texto você acha que seria esse que nós vamos ler agora? Tá bom? É um texto de humor? É um texto informativo? É uma história? 2. Leia agora o segundo trecho em destaque. No meio do texto. Esse trecho se parece com o primeiro? Você continua com a mesma opinião sobre o tipo de texto? Leia-o e verifique suas hipóteses. Então eu vou ler. As células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que as outras. As consoantes são um tanto insolentes, atrevidas. Roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre e fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são mais tímidas. A palavra sem vergonha está aí de prova. Será que esse texto é informativo mesmo? Então aí você responde a número 2. Siga comigo, por gentileza, a leitura desse texto palavra da página 5. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas. E para brincar com elas, é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer. Dar sentido às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove. A palavra triste chora. A palavra sono dorme. A palavra tempo passa. A palavra fogo queima. A palavra faca corta. A palavra carro corre. A palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes as pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem. Está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. As palavras também têm raízes, mas não se parecem com plantas, a não ser alguma delas. Verde, caule, folha, gota. As células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que as outras. As consoantes são um tanto insolentes. Roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre e fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são mais tímidas. A palavra sem vergonha está aí de prova. Prova é uma palavra difícil. Porta é uma palavra que fecha. Janela é uma palavra que abre. Entreaberto é uma palavra que vaza. 20º é uma palavra bem alta. Carinho é uma palavra que falta. Miséria é uma palavra que sobra. A palavra óculos é séria. Cambalhota é uma palavra engraçada. A palavra lágrima é triste. A palavra catástrofe é trágica. A palavra súbito é rápida. Demoradamente é uma palavra lenta. Espelho é uma palavra prata. Ótimo é uma palavra ótima. Queijo é uma palavra rato. Rato é uma palavra rua. Existem palavras frias como mármore. Existem palavras quentes como sangue. Existem palavras mangue, caranguejo. Existem palavras lusas, alantejo. Existem palavras itálicas, cial. Existem palavras grandes, inconstitucional. Existem palavras pequenas, microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, cravo, covarde.
Existem palavras dia, feijoada, praia, boné, guarda-sol. Existem palavras bonitas, madrugada. Existem palavras complicadas, enigma, trigonometria, adolescente, casal. Existem palavras mágicas, Shazam, abracadabra, pirlim-pim-pim, sim e não. Existem palavras que dispensam imagens, nunca, vazio, nada, escuridão. Existem palavras sozinhas, eu, apenas, sertão. Existem palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. Existem palavras que andam, automóvel. Existem palavras imóveis, montanha. Existem palavras cariocas, corcovado. Existem palavras completas, elas todas. Toda palavra tem a cara do seu significado. A palavra pela palavra, tirando o seu significado, fica estranha. Palavra, 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 palavra. Não diz nada, é só letra e som. Adriana Falcão é a autora desse texto. 1. Explorando o texto, página 6. De acordo com o texto, poetas definem a palavra de um modo e os gramáticos de outro. Qual é essa diferença? Então, eu vou lá para o texto e vejo como é que os gramáticos têm ideia do que é a palavra, como é que eles definem a palavra, e também os poetas. 2. Releia a classificação apresentada no início do texto. O que você sabe sobre ela? Sobre a classificação. Substantivo é isso, adjetivo. 3. A definição das palavras dadas pela autora corresponde à definição do dicionário? Que tipo de explicação das palavras a autora faz? Por exemplo, a palavra calor. A autora, ela fala quente. A palavra calor, quente. O dicionário tem a mesma significação? Por exemplo, cambalhota é uma palavra que ela define como engraçada, grande. O dicionário define a mesma coisa, tá? 4. Leia a história em quadrinhos a seguir. Releia agora esse trecho do texto, palavra. Explique que relação é possível estabelecer entre ele e a história em quadrinhos. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas. Em vários pontos, as palavras dizem o que querem. Está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. Aí você lê essa história em quadrinho e vai explicar para mim o que essa história em quadrinho tem a ver, tem em comum com esse trechinho aqui que está entre aspas, tá certo? Agora eu vou para a 4A na página 7. Porque o texto considera microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão e covardia, palavras pequenas. Será que é pelo tamanho ou é pelo significado delas? B. Por que afirma que Shazam, abracadabra, pirlim-pim-pim, sim e não são palavras mágicas? Tenho que pensar, da onde vêm essas palavras, Pirlim-pim-pim, Shazam, da onde eu encontro essas palavras? B. Por que associa enigma, trigonometria, adolescente e casal a palavras complicadas? Enigma. Mistério tá ligado à complicação. E casal também tá ligado à complicação?
Pensa nisso. D. Por que relaciona as palavras eu, apenas, sertão a palavras sozinhas, tá? Então, vá pelo sentido, o que ela toca aqui no seu coração. No texto, a palavra madrugada é considerada bonita. Como você considera as seguintes palavras? A palavra bonita, como que você considera? Fria, quente, estranha, triste e mágica. Como que você considera? Para mim, por exemplo, a palavra triste tá ligada à tristeza, à lágrima, né? E para você? Façam a lápis e depois a gente faz a correção, tá certo? Gente, um forte abraço, fiquem bem e com Deus e até a próxima lição.